Olha só, essa é uma semana especial, semana em que colocaremos em foco mais do que sempre a luta de mulheres por uma sociedade mais justa, livre de racismo, de machismo. Ontem, 8 de março, como já vimos, foi dia de intensas manifestações em todo o mundo. No próximo sábado, dia 14, completam-se 2 anos que a vereadora Marielle Franco foi brutalmente assassinada em pleno centro do Rio de Janeiro. 2 anos depois desse crime bárbaro e 1 ano depois de os supostos assassinos terem sido presos, o Brasil ainda não tem resposta. Quem mandou matar Marielle Franco? Movimentos sociais, organizações da sociedade civil e todas as pessoas que se importam com a vida digna de brasileiras e brasileiros aguardam essa resposta, que é fundamental para a democracia no nosso país. Hoje a nossa conversa é sobre o legado de Marielle Franco para a luta em defesa dos direitos humanos no Brasil. Aqui no estúdio, temos a participação do Fundo Brasil de Direitos Humanos, que convidou para essa conversa ativistas de organizações que impulsionam o legado de Marielle e que seguem na luta por justiça para as populações ignoradas e violentadas pelo Estado brasileiro. As mesmas pessoas por quem a vereadora lutou durante toda a sua vida. Fernanda Lopes está aqui com a gente no estúdio, diretora de programa do Fundo Baobá, doutora em saúde pública, consultora em justiça social, equidade racial e de gênero em saúde. E representando o Fundo Brasil de Direitos Humanos, Ulis Iso, que é assessora de investimento social. Sejam muito bem-vindas. Muito obrigada pela presença. A vereadora Marielle Franco, do pessoal do Rio de Janeiro, e era ativista de direitos humanos, ela foi morta a tiros em 14 de março de 2018, com seu motorista, Anderson Gomes, no centro da capital fluminense, após sair de um debate sobre oportunidades para jovens negras. O Fundo Baobá trabalha com a promoção da equidade racial. Queria que você contasse para a gente como que essa pauta se relaciona com o que Marielle Franco pregava e com o legado que ela deixa e por que incomoda tanto? Bom, o Fundo Baobá para a Equidade Racial trabalha, assim como o Fundo Brasil, no exercício de promoção de justiça social. Então, o que importa para nós? Importa compreender as causas das desigualdades e das injustiças sociais e intervir nestas causas, né? Não apenas nos efeitos, que são as desigualdades que a gente visualiza. Por que incomoda? No caso do Fundo Baobá, que trabalha para a promoção da equidade para a população negra, incomoda porque não tem como promover equidade e justiça, ampliar as oportunidades de desenvolvimento do pleno potencial das pessoas, se não enfrentarmos o racismo, não compreendermos como ele opera no dia a dia, na vida das pessoas e no funcionamento das instituições, e no impacto que isso causa para a vivência dos seus direitos, né, para o exercício dos seus direitos. Então, quando do assassinato de Marielle Franco, o Fundo Baobá já tinha todo um arcabouço de prioridades para os investimentos sociais, e uma das linhas era viver com dignidade. Quando acontece o assassinato e nós então somos convocados a fazer parte desse movimento de promoção da vida e da dignidade e de levar também o legado à frente, então nós elaboramos esse programa de aceleração do desenvolvimento de lideranças femininas negras, Marielle Franco. Esse programa, ele foca em lideranças que estejam atuando em comunidades, em sindicatos, em estruturas do Estado, no Executivo, no Legislativo, no Judiciário, mas também em organizações da sociedade civil. Então, são lideranças já constituídas que estarão conosco para ampliar as suas habilidades de leitura política, intervenção, mobilização, comunicação. Então, essa é a ideia de como contribuir para que o legado de Marielle esteja sendo refletido nos diferentes setores da sociedade. Porque ela, ainda que o exercício da sua liderança estivesse neste momento no parlamento, ela faz uma trajetória que é uma trajetória de ação política na comunidade, na escola, num cursinho pré-vestibular. Então é isso, né? É enxergar
as diferentes Marielles nos diferentes setores da nossa sociedade e como impulsioná-las na sua ação de liderança e transformação social. Inclusive, o resultado desse edital saiu agora em dezembro, né? E entre as contempladas estão a Aniele Franco, que é irmã de Marielle, e a Luiara, que é a filha da vereadora. Isso, nós selecionamos, foram 2 editais para este mesmo programa. Um edital de apoio a lideranças individuais, onde foram selecionadas 63 mulheres negras de diferentes estados do país, incluindo Aniele Franco e Luiara Francisco, e 15 organizações, grupos e coletivos que também têm no bojo dos seus projetos atividades de desenvolvimento das capacidades do grupo, né, e das suas lideranças, mas intervenções também no campo, né? Então, tem mulheres do Nordeste, mulheres do Sudeste, da região Sul. No edital de apoio individual tem de todas as regiões. No edital de apoio aos coletivos, nós não temos selecionadas da região Sul. Sim. Mas cobrimos o país todo. E da mesma forma são questões que pautam também o Fundo Brasil de Direitos Humanos. Isso. Primeiramente, acho que é importante a gente saudar, né, todas essas mulheres anônimas, muitas vezes, que estão à frente, né, de inúmeras lutas, que são lideranças comunitárias, enfim, que estão na saúde, na educação. Esse programa também é sobre essas pessoas. O Fundo Brasil foi provocado, né, pela TVT para participar desse debate. E aí nós pensamos e convidamos a Patrícia Oliveira, que é que faz parte da rede de comunidades e movimentos contra a violência do Rio de Janeiro. Que vai participar daqui a pouco com a gente por Skype, pela web. Eu antecipei aqui a Thalita. Enfim, e a rede de comunidades é um dos muitos grupos que o Fundo Brasil apoia, justamente nesse tema de enfrentamento à violência do Estado, de enfrentamento ao genocídio da população negra. Por que a gente apoia grupos de base? O Fundo Brasil existe há mais de 10 anos justamente para fortalecer esses grupos e coletivos de onde emergem inúmeras lideranças, a exemplo de Marielle Franco, como a Fernanda bem disse, de toda a sua trajetória. A gente acredita que esses grupos, esses coletivos de base, eles são fundamentais para a manutenção da democracia no Brasil, porque são protagonizados por pessoas diretamente impactadas por essa violência. E a gente percebe que eles ganham ainda mais relevância num contexto em que discursos contrários aos direitos humanos ganham cada vez mais espaço na sociedade a partir de das mídias que atingem a grande maioria da população. E aí, nesse sentido, eu gostaria de citar a importância, né, dessa parceria entre a TVT e o Fundo Brasil, justamente com esse objetivo de visibilizar e de sensibilizar a sociedade brasileira para os direitos humanos para todos e todas, né? Sim. E ao longo desses mais de 10 anos do Fundo Brasil, por meio do edital institucional, que é o edital mais antigo da Fundação, a gente já apoiou mais de 270 grupos que estão espalhados por todo o Brasil. E a nossa expectativa, né, daqui para frente, nós vamos continuar trabalhando, criando mecanismos de fortalecimento desses trabalhos, sobretudo os trabalhos que acontecem na base. E também estamos focando bastante a nossa atuação em promover espaços de convergência e de diálogo entre diversos atores que lutam em prol dos direitos humanos, porque a gente acredita que através desses espaços se criam coalizões, se criam redes de enfrentamento à violência e que são necessárias mais do que nunca nesse contexto que nós estamos. Claro.